Salve, salve, galera da Madeirada, Drayton Madeiro, comentarista de primeira. Eu vou falar da entrevista que eu acompanhei no Pod Zé, lá na B News, né, lá em Salvador, do Fábio Mota, falando de pontos interessantes sobre a equipe do Vitória, do planejamento, o que é que vem, jogadores, contratação, dinheiro, não é, patrocinadores e muitas outras coisas, tá? Vamos falar um pouquinho tudo isso. Vamos falar um pouquinho depois da vinheta. Drayton Madeira. Drayton Madeira. Pois é, rapaz, e acompanhando a entrevista do Fábio Mota, muitas coisas interessantes perguntadas, ele falando, o cara super consciente, super coeso, super conciso, o cara realmente que é um presidente que dá gosto ver a entrevista dele. Eu ouvi alguns, eu não vou reproduzir aqui, porque não tem os direitos autorais, eu não quero trazer bronca, não. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a gente aí, para que o canal vá mais longe, o canal chegue longe, né, para vocês entenderem. E falando, o primeiro ponto que eu vi foi o que ele disse: planejamos ser campeões, né? Planejamos ser campeões, o que o Fábio Mota falou, que como estava fora do Brasileirão, fora da Copa do Brasil, então ele focou claramente em tudo para ser campeão, né? Preparou o time, ele disse, a gente procurou os patrocínios, se organizou, fez uma boa equipe, organizou bastante a equipe do Vitória e planejou ser campeão. Não foi por acaso. Ele disse, e aliás, ele confirma que lá no início de janeiro, fevereiro, ele falou, não, a gente vai ser campeão, estamos planejando ser campeão. E foi o que acabou acontecendo, um trabalho coeso, com organização, com Léo Condé e tudo, né? E por falar, não é, em Léo Condé, o Léo Condé renovou, né? O Léo Condé está renovado, o contrato dele renovado com o Vitória. Então, ele falou bem disso aí. E um ponto também que eu achei importante na entrevista dele sobre questão de jogadores engatilhados, a galera sempre perguntando, falando de jogadores, e ele falou algumas coisas que chamou a minha atenção e eu gostaria de externar para vocês. Uma coisa interessante que perguntaram a ele, Marinho, ele disse, olha, Marinho, ele disse que não está certo ainda, mas cogitado, que ele diz que uma boa parte quer, outra parte não quer, mas ele tem interesse nisso, sabe? Ele tem interesse em Marinho, cara. Ele diz que tem interesse em Marinho, assim, mas não tem nada certo, é uma conjecturação. Outro nome que chamou muito minha atenção. Aliás, uma das perguntas que foram citadas a ele de jogadores, ele falou de patrocínio, falou tudo, mas uma coisa que chamou a atenção foi isso, jogadores estrangeiros. Ele disse, sim, teremos jogadores estrangeiros no Colossal. Terão 2 jogadores estrangeiros de nível alto. Né? Ele falou, de nível alto para o Vitória. Olha, eles estão com projetos ambiciosos mesmo. Eu disse, o Fábio Mota é um cara muito inteligente. Então, teremos 2 jogadores estrangeiros de nível alto. Ele não falou o nome, disse que já está praticamente certo. Tá certo, só não pode falar nome. Já está engatilhado, já está palavrado, está praticamente tudo certo. Foi a entrevista dele no podcast. Aí eu peguei esses trechinhos para comentar com vocês aqui. Ele disse que está certo, não é? E 2 jogadores, tá? 2 jogadores estrangeiros virão para a equipe do Colossal. Não disse nomes, não falou nomes. Os nomes aí que a galera fez alguma pergunta, jogador da Tombense e tal, assim, ele não. Uma outra coisa que chamou a atenção foi isso aqui, ó. Davi Luiz, ele disse sim, o Vitória tem um interesse no zagueiro Davi Luiz, o zagueiro do Flamengo, ele disse que aí a questão do contrato e tudo, mas o Vitória tem interesse em Davi Luiz. Tá? O Vitória tem um interesse, ele não falou que se foi iniciada conversas ainda, mas tem um interesse sim em Davi Luiz. Aliás, que é um zagueirão, né, de muita qualidade. Aí a torcida do Colossal deve ficar empolvorosa, apesar de ser um zagueiro que já tem uma certa idade, mas é um zagueiro muito experiente, né? Cairia como uma luva ali para organizar, junto com o Wagner Leonardo, ali o Camutanga, então seria um zagueiro interessante. Agora a questão salarial também não pode ser uma coisa estapafúrdia, mas ele falou, aliás, está ainda até um pouco chocando com que o Yuri, né? Fala às vezes questão de idade, mas ele falou sim, ele deixou falar
escapar que o Davi Luiz tem interesse, sim, o Vitória tem interesse no Davi Luiz. É um ponto interessante isso, Davi Luiz. Outra coisa, patrocinadores. O Vitória já fechou, torcedor pode comemorar, já fechou um patrocinador master. Ele disse que já fechou, está fechado mesmo, não disse o nome em hipótese alguma, está 7 chaves, mas ele disse que já está fechado. Um patrocinador que vai trazer muito dinheiro para o Vitória. Ninguém sabe se é aquele lance lá, né, da empresa lá, mas ele disse que já está fechado um patrocinador e disse que tudo será anunciado logo no início do campeonato, lá do campeonato estadual. Então, serão coisas muito interessantes que serão mostradas aí e anunciadas, né, pela equipe do Colossal, cara. Eu achei fantástico todas essas coisas, tá? Todas essas coisas anunciadas, né? E aqui só para exibir, Léo Condé tá fechado, sim. Acho que foi certo o acertar com o Léo Condé a renovação, porque para mim é um treinador muito capaz, muito competente. Precisamos ver agora, ele já tem um time na mão, tem os jogadores renovados, Oswaldo, Léo Gamalho, Dudu, essa galera todinha aí sendo renovada, e os jogadores virão jogadores estrangeiros, pode vir jogador de peso aí que a galera achava que não, mas pode aparecer na equipe do Vitória. Foi uma entrevista muito interessante, né? Eu não vou falar tudo aqui porque tem que dar os méritos a quem fez a entrevista lá e assistam lá no Pod Zé, né? Eu não lembro o número 83, eu acho aqui, mas eu estava assistindo ao vivo a entrevista e achei muito, mas muito interessante mesmo. E quem quiser ver, vá lá e assista, porque, olha, vai ser de primeira, tá? Muitas coisas importantes. Olha, o planejamento todo do Vitória, um orçamento que possivelmente deve ultrapassar, esse orçamento do Vitória deve ultrapassar a casa dos 200, eu acho que, se eu não estou enganado, os 218 milhões deve ultrapassar o orçamento do Vitória, né? Ele disse que já fez até, entregou lá quem planeja tudo, né? E ele vai se afastar também, né? Ele vai entrar um pouco de férias, mas ele não vai sair direto do futebol, porque ele disse que quem acerta, quem assina é tudo ele. Ele vai entrar em férias agora, ele disse até que seria a última entrevista do ano, porque ele vai entrar de férias, mas vai estar ligado ao futebol, conversando com o departamento de futebol e acertando tudo, porque, afinal de contas, ele é o presidente e a palavra final é do Fábio Mota. Olha, eu estou achando fantástico assim, todo esse trabalho que o Fábio está fazendo e é para as outras equipes aprenderem aí. O presidente do esporte deveria aprender. Fica na paz, fica com Deus. Valeu aí, ajuda a gente no canal. Drayton Madeiro, comentarista primeiro.